Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar de ações para desenvolvimento do turismo, do nosso turismo, do turismo aqui de Farroupilha. E para falar do papel do vereador nessas ações, nós vamos receber o vereador, professor, o Juliano Baumgartner. Acertei? Baumgartner. Quase. Tem problema. Boa tarde. Olá, e estou muito feliz de você estar aqui hoje. E é uma honra tê-lo aqui. Oi, Aline, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham. Muito bom falar sobre esse assunto que é algo real, palpável, vamos dizer assim, mas que precisa ser olhado como um todo e como uma direção. Vamos imaginar um barco. Se todo mundo remar para o mesmo lado, nós conseguimos sair da correnteza. Senão, nós vamos cair dentro dela e não avançamos. E quando a gente fala em turismo, né, o turismo é uma economia limpa, é uma economia que tu envolve muitos fatores e tu potencializa e tu valoriza. Então, falar sobre esse assunto com certeza muito me engrandece, fico muito feliz e tenho trabalhado algumas questões dentro da Câmara sobre essa temática. Mas um pouco, antes a gente gostaria de te conhecer um pouco melhor, né? Queria que falasse um pouco da tua história e da tua trajetória na política também. Bom, então eu sou o vereador mais jovem da Câmara, tenho 31 anos, primeiro mandato, primeira vez que concorri, sou professor de História, tenho pós-graduação em Sociologia, estou acabando minha outra especialização também em Políticas Públicas Municipais, lecionei 3 anos e meio no Colégio Estadual Farroupilha e depois eu acabei assumindo a Coordenadoria Municipal da Juventude em 2016, onde fiquei até 2017, quando mudou a nomenclatura e virou Departamento de Juventude, e até seguir até praticamente metade do ano passado e assumi um tempo a Secretaria Adjunta de Educação. Então, eu tentei trabalhar nesse período, quando eu estive à frente com a questão das políticas de juventude, a inserção do jovem, não só no mercado de trabalho, mas ao acesso à cultura, a forma de buscar seus direitos, de compreender, estudar e, acima de tudo, exercer o papel da cidadania, que a gente precisa reforçar, porque cada ser tem que compreender que vive na sociedade e que tem que seguir, às vezes, uma regra e tem que, para desenvolver a cidade, tem que seguir isso, a cidade, a sociedade, enfim, onde for, e tem que reconhecer a sua importância nesse processo. E é tão necessário, né, em tempos assim de polarização, de tanta informação, e isso é muito necessário, né, esse olhar para essa geração que está vindo, né? Essa geração, ela é uma geração muito ativa e muito parada. Ela é muito ativa porque ela tem muitas coisas, mas muito parada que ela não consegue muitas vezes pôr em prática ou conseguir filtrar. Então, nós vemos na era digital acelerada, onde que as informações elas são instantâneas e por conta disso não se consegue fazer o filtro, e é uma geração também que tem uma cobrança muito grande, é uma geração que não consegue lidar com as frustrações, com as decepções, e muitas vezes a gente acaba tendo vários casos de depressão, suicídio, casos de doenças psicossomáticas que afetam esses jovens. Então, é por isso que ao longo desse tempo eu tentei trabalhar ferramentas com que fizesse com que pensasse, se fosse no lugar e tentasse encontrar o seu espaço e ocupar ele. Então daria para a gente falar inúmeras atividades que foram feitas, desenvolvidas, a implantação da Semana da Juventude, a Juventude Pensando no Futuro, que é a feira de profissões, o pré-ENEM, então, enfim, são N atividades que a gente poderia ficar horas falando. E todas essas dificuldades, né, que você listou, também elas foram potencializadas nesses últimos 2 anos, né, que foi em relação à pandemia, né, que acabou que deixou os jovens mais reclusos, necessariamente deixou, mas, enfim, potencializou tudo isso, né? Com certeza, a pandemia, infelizmente, nós não sabemos o quão ela afetou nossas vidas ainda. A conta vai vir. Não sei quando. Só o tempo vai dizer, exato, né? porque ela não acabou ainda. Mas algumas coisas a gente consegue ver. Infelizmente, muitas vidas que se foram. Infelizmente, problemas econômicos, problemas sociais e o aumento da vulnerabilidade e uma crise social, uma crise política desenfreada que agora nós vamos ter que achar alternativas. E com certeza o turismo
é uma, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel e vai ajudar muito, né? com certeza. E Juliano, né, vereador Juliano, qual é o papel do vereador nessas ações para desenvolver o turismo? Porque vocês também têm as limitações, mas têm as possibilidades. Então, o que o vereador pode fazer quando ele quer, né? Então, exato, nós temos limitações. Muitas vezes, infelizmente, a maior parte da população não compreende ou não conhece ou desconhece como que funciona o processo político. O vereador ele é limitado, principalmente na questão de custos. Então, vamos supor que eu quero criar um centro municipal para receber eventos. Eu não posso criar através de uma lei, mas eu posso fazer o quê? Articulações políticas, buscar apoio junto à sociedade civil, à população, a outros parlamentares, a agentes políticos, onde buscar recurso para tentar concretizar. Mas o vereador ele tem papel importante, ele que aprova o orçamento. Então o orçamento nosso já está na Câmara, então nós entrou agora, está tramitando nas comissões, em breve a gente vai discutir e aprovar. E ali onde que a gente sabe quanto que o município quer e quanto que o município pretende investir em cada segmento, em cada área. E o que acontece? Nós podemos sim fazer alguns projetos de lei que ajudam a somar. Claro que tem algumas questões, principalmente o teto de gastos, a forma como vai isso, porque tem alguns casos que tu consegue uma brecha legal que prevê custos, senão a maior parte não. Por exemplo, foi aprovado, aliás, de forma unânime, um projeto da minha autoria que é a Política Municipal de Incentivo à Economia Criativa. E eu trabalhei há uns 3, 4 meses nesse projeto. E por que eu trabalhei isso? Porque, sem sombra de dúvidas, ele é o que falta para o desenvolvimento do turismo aqui em Farroupilha. Por quê? A nossa análise, a nossa leitura do turismo é muito simples. Muitas pessoas passam por aqui, principalmente por Caravaggio, que é um templo religioso, então recebemos milhões de pessoas por ano, seja na Romaria ou todos os dias, pode passar lá, sempre tem algum turista. O Salto Ventoso, que é uma beleza espetacular e, claro, nos últimos anos recebeu grandes investimentos. Toda a pavimentação asfáltica, as melhorias no entorno, no parque, a colocação do deck que te proporciona com segurança tu passar embaixo da cachoeira. E um local conhecido nacionalmente, que foi Fundo do Quatrilho, o Quinto dos Infernos, enfim, diversas reportagens e própria prática de esportes. E nós temos uma pujança, principalmente na questão têxtil. Nós temos os centros de compras, varejo, atacado, que leva todos os dias, muitas pessoas passam por Farroupilha, mas é muito limitado. Passa a compra, vai embora. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que esse turista vá para Caravaggio, vá para o Salto Ventoso, vá para o centro de compras, mas que ele entre no centro da cidade, que ele fique uma noite, 2, e aí ele comece a deslumbrar. Conhecer os outros aparatos. Outra coisa que se desenvolveu muito nos últimos anos, além da parte da infraestrutura em muitos pontos, foi a questão dos equipamentos hoteleiros. Farroupilha cresceu muito isso, porque a própria iniciativa privada, os empreendedores, compreenderam a missão da administração pública, disseram, não, nós vamos investir que ali é fonte de recurso, é palpável. Então, nós avançamos nisso, de cunho gastronômico. Mas nós temos um ponto que falta desenvolver, que é atividades de cunho cultural, atividades de entretenimento. Aí tem tem uma lacuna. Porque o que eu falava enquanto eu apresentava e defendia o projeto? Então, vamos pensar que eu quero ficar 1, 2 noites em Farroupilha. Então, obviamente, eu vou nos principais 2 cartões postais, vou no centro de compras, fui pro hotel, saí, jantei, tá aí agora, o que eu faço? As rotas, né? Que o turista adora é um roteiro, exato. Né? Então, aquele folderzinho que tem os pontos turísticos e que ele chegue lá e que o ponto esteja aberto e esteja recebendo, exato. Né? Falo isso como viajante, mas né? Nós temos um porém que é o que faz também, eu concordo plenamente contigo que nós temos que fazer o quê? Reconhecer e potencializar essas rotas. Seja de história e memória, seja da rota cervejeira, seja os caminhos de Caravaggio, enfim.
O turismo rural Porque também o outra empreendimento, latente. o empreendimento ele já existe, né? Nós temos muitos empreendimentos aqui em Farroupilha e temos ótimos empreendimentos, né? Não, com certeza. O que falta são políticas que ajudam nessa inserção. E o que eu falava, Aline, para te entender do projeto que foi aprovado e hoje foi sancionado, agora me falha a memória, o número da lei municipal que virou, que é o que? Alternativas para que no horário que o turista não está nessa rota visitando, que ele fique, ele vai para um espetáculo de comédia, ou ele vai para um teatro, ou ele vai para um show. Falta elementos culturais. Eu acho que esse é um dos principais problemas. E quando eu falo nisso, eu vejo que Farroupilha deixa de vender coisas muito típicas. Por exemplo, qual que é o souvenir que o turista leva daqui? Nada. Se ele for lá para Caravaggio, ele vai comprar um tercinho, uma fitinha, alguma coisa do santuário de Caravaggio. Mas ele vai levar a lembrança do santuário, não a lembrança da cidade de Farroupilha. E nós temos duas coisas muito fortes. Nós somos o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E nós temos já uma identidade, exato, né? Mas nós não valorizamos ela. Tanto que, se for pegar uma língua que transcende o próprio dialeto, e aí entre os grupos folclóricos, o Ney Tempo de Filó, vou citar um exemplo, em nenhum momento a gente chamou os turistas fora de um entrar e fora de uma festividade oficial e trouxe esse grupo típico para se apresentar, para mostrar a nossa cultura. E nós temos o outro que também é muito gritante, que está no estalar, é muito simples. Os CTGs, as invernadas, nós nunca propusemos, chegamos junto às patronagens e foi desenvolvido assim, não, vamos botar um grupo de CTG se apresentar aqui, vai vir a coleção outono, verão, outono, sei lá, não sei, essa parte de moda foge da minha alçada, mas enfim, vamos junto ao desfile, mas vamos levar um elemento nosso. Enquanto os modelos se vestem, se trocam, se ajeitam, vamos botar uma invernada, porque ali vem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc, etc. Então falta o quê? Reconhecer, valorizar e aí implementar. E aí dizer, não, Farroupilha tem essa rota, tem esse local, nós temos uma queijaria, nós temos diversas vinícolas. Então, falta o quê? Botar tudo no pacote e reconhecer e potencializar. Porque o grande evento, isso eu falo também como turista, né? Normalmente um grande evento é ótimo, ok, mas às vezes acaba assustando aquele turista que já está pela região, porque o que acontece? Às vezes a hotelaria está mais cara, quando não está indisponível, os restaurantes vão estar muito cheios, e aí, de repente, essa questão dos pequenos eventos, mas com uma frequência maior, principalmente porque agora é isso que está permitido, né? Seria uma alternativa fantástica, né? Claro, claro. Eu acho que o principal momento do turismo é o regional. Se tu fores ver, as pessoas estão indo próximo. Tiro curto, por quê? Porque tu vê que geralmente eventos mais em espaços abertos por conta da questão da ventilação, para evitar a disseminação do coronavírus. E são coisas pontuais que podem ser feitas. E aí sim, nós temos que... Aí entra aquilo que eu falava antes, o turismo rural. Farroupilha tem diversas propriedades e quem vem de fora não quer consumir comidas de fast food, por exemplo, no interior. Estou usando o caso do interior. Sim. Eles querem provar o pão caseiro, a chimia, a cuca, coisas que ali a nona, as pessoas produzem, fazem. E porque muitas vezes até ajudar no processo, né? Porque aí entra um fator fundamental, o saber fazer, viver a experiência. E o turista, ele não busca, eu vou lá e eu vou levar um pedaço da propriedade, um tijolo lá que tá solto. Não, eu vou levar aquela foto, aquele olhar, aquele simbolismo. Então tá muito carregado isso. E quando tu fala, sim, tem que trabalhar essas pequenas coisas, mas tem que ter uma amplitude para com que as informações sejam centralizadas. E se eu estiver passando pela cidade de Farroupilha, opa, quem sabe botar um outdoor, algum canto, hoje acontecendo concerto, sei lá, do músico tal. Hoje acontecendo festa da colônia.
Então, claro, são Isso também são para as coisas que dá próprias pra pessoas aqui de Farroupilha, né? Nós tivemos uma experiência recente aqui com um circo que estava aqui em Farroupilha. Quem não passou pelo circo e não viu filas de... Então, assim, se o evento acontece, os próprios locais, eles participam, né? E a população está carente de atividades. Nós ficamos muito tempo fechados dentro de casa ou fazendo coisas repetitivas que as pessoas querem se enturmar um pouco mais, que as pessoas querem vivenciar coisas diferentes nesse contexto. Porque até então, antes da pandemia, era tudo mais prático, tu ia para um determinado lugar, tu fazia tal coisa. Então, tem como, basta querer. De novo, é aquilo que eu digo. Tem o barco, vamos pegar junto, vamos remar para o mesmo lado, quem ganha é a cidade. A cidade, primeiro, que se desenvolve, gera renda, gera emprego, e tudo que gerar, o poder público ganha, através de tributos, e assim vai gerar para investir em determinados pontos da cidade. E esse projeto que, né, você estava nos explicando, né? Na prática, quando é um empreendedor que busca, como é que ele acontece na prática? Agora, o que acontece? Agora foi sancionado o projeto, agora o município tem que ele tomar frente. Ah, entendi. Então agora ele vai, porque o que o projeto dizia? Conceituava o que era economia criativa, classificava quais eram os tipos, os ramos, e dizia que formas de ajudar, seminários, captação de recursos, enfim, eu estabeleci as diretrizes. Agora quem tem que pôr na prática é a prefeitura, o executivo municipal. Entendi. E, enfim, né, estamos passando por uma pandemia, né, ficamos em casa, saímos com cuidado, nos vacinamos, mas agora as coisas estão acontecendo. Vários municípios da região com planos ótimos, né? Eu estive também recentemente em São Francisco de Paula, num projeto fantástico lá, que é o Mátria Park, é um jardim de 135 hectares de flores, tá? 300 espécies, só um roseiral, vai ter 22 mudas de rosas, um projeto de uma italiana que, enfim, São Francisco comprou a ideia e vai ser fantástico. Como trazer esses projetos para Farroupilha, né? O que você vê, né? Porque isso são investimentos privados, né? É diferente de uma escola, por exemplo, que tem que ter o dinheiro público, né? Normalmente no turismo quem investe é o empreendedor, né? Mas o poder público precisa criar algumas condições para que isso aconteça, né? Como você vê esse desenvolvimento aqui em Farroupilha do turismo? A primeira coisa eu acho que tem que ter a administração que está, ou que estava, ou que estará, que tem que ser isso, tem que transmitir confiança. Confiança que aquilo vai se desenvolver e tem que ajudar dentro do que pode. Como, sei lá, vai se construir um equipamento, tem que ajudar com algumas coisas. Um maquinário para fazer terraplanagem, talvez algum subsídio no sentido, alguma isenção fiscal. Tem que achar formas. E isso é o primeiro caminho. Então, sei lá, o João vem lá de São Paulo e ele tem uma ideia que ele quer implantar aqui na cidade. Tem como ele fazer isso? Tem, mas ele tem receio. Será que vai dar certo? Então, o investidor ele quer confiança, que está aí, e o município tem que vender que ele está aberto a receber capital, a receber empreendimentos e desenvolver. Por que eu volto de novo na questão da economia criativa? Nós temos que primeiro, para dar esse passo, nós temos que nos conhecer enquanto cidade. Então nós temos que reconhecer os nossos patrimônios culturais, nós temos que reconhecer as nossas potencialidades, o que pode ser feito, o que pode se melhorar. E aí sim, daí startar. Porque quando alguém vem de fora e a gente vê a pujança e valorização de algo que faz com que as pessoas venham, opa, essa pessoa vem. Mas eu vou vir plantar aqui, daí eu chego aqui, tem sei lá, vou usar um exemplo, um museu. O museu não abre, não tem ninguém, não tem uma proposta atrativa, nenhum momento a gente usou as lendas, os mitos das cidades, nenhum momento tu chega, tu fica com aquela curiosidade, a pessoa vai dar um passo atrás. Acho que também uma grande, uma característica muito importante, né, desses projetos é a questão da continuidade, né, porque 4 anos é muito tempo, mas para uma administração ou para um projeto é pouquíssimo tempo, né? Então tem que ter essa garantia de continuidade também, né? Exato, nós temos, e aí dá para citar o Caminhos de Caravaggio,
que tu comentou. Que eu fiz que duas tu fez duas vezes foi uma experiência incrível, e eu né? pretendo me programar agora para janeiro, fazer isso, tá dentro dos meus objetivos, é só uma questão mesmo de me organizar, dar uma treinada na resistência física, né? Porque não é fácil. E eu acho que é o quê? É um dos caminhos que precisam uma atenção, precisam um olhar. Toda primeira a questão da infraestrutura, a questão estética do local, também volta a questão da confiança. Eu vou passar ali, de repente aquela comunidade ao entorno não cuida muito, não tem essa visão, jogou lixo, então manter limpo. Estou usando um exemplo, não estou dizendo que está, porque eu não passei lá, então, para não cometer nenhum equívoco e ser desleal. Então, são essas coisas primeiro que precisa e tem que enfatizar. Foi uma lei que foi aprovada pela Assembleia, foi sancionada, então é um caminho reconhecido pelo Estado. Então precisa o quê? E que está dando certo, Exato. né? Investir em publicidade, mas essa publicidade ela tem que ser institucional e levar para as grandes mídias e para as grandes feiras, para os grandes eventos. Nós temos que dizer, tá, nós vamos, sei lá, para Gramado. Vamos usar Quem não é visto não é lembrado. Exato, Gramado. Vamos pegar Gramado Tour. Tô chutando aqui. Um evento que vai ter, onde que passa todo o país. Nós temos que ter um stand lá e tem que ter tudo. Tem que ter no folderzinho a rota, tem que ter os produtos, tem que ter... O que tem o diferencial? O Caminhos de Caravaggio. O que é? É um olhar, uma releitura do Caminhos de Santiago da Compostela. Opa, claro, proporção menor, mas não deixa de ser interessante. Envolve 5 municípios, beleza, história, memória e assim vai. E o mais importante, né, que o turista saia do stand e ele encontre o município que foi vendido para ele lá no stand aqui na realidade, né? Que a coisa aconteça aqui na prática também, né? Exato, porque não pode ter a propaganda e chegar aqui e ter o oposto, né? E a questão também, né, você como professor de história, né, do resgate da nossa história, né, porque nós fomos, junto com Gramado, destino turístico, há décadas atrás as pessoas vinham para Farroupilha para veranear, né? O Blaut, o veraneio no Blaut, né? Exato. Então, esse resgate, né? Então, por isso que daí tu vai dizer, nossa, tu tá repetitivo. Por isso que esse projeto, ele contemplou todas essas ideias. Conceituar, reconhecer, valorizar, trabalhar, dar as diretrizes. Então, agora tem a lei, vamos pôr na prática. Então, mas eu acho que é importante, sim. A nossa história da imigração italiana, dos alemães, enfim, tudo que acontece... Nós temos muito a vender. Eu vou dar um exemplo bem simples que mexe muito com o imaginário e vende muito para o turista. E tu sabe disso. A lenda do exorcismo em Caravaggio. Inclusive, a gente fez um programa aqui com o querido Rodrigo Riceira ali de Bento, que é uma forma de turismo, que é o turismo macabro. Mas com certeza, as pessoas ficam curiosas e aí as pessoas vão querer ir lá. E aí nesse pacote tu já resgata outras questões. E aí tu entra, vamos pegar, por exemplo, a própria lenda do saguanel, que é uma espécie do saci pererê que os imigrantes italianos trouxeram para a cidade, para a região. O Casal Mosquete, que também tem Exato, algo disso no ar, né? Que tem aquela ideia que a boneca, a Lance, ela pisca, ela se mexe, ela se movimenta. Então, tem como. Só que tem que querer pôr na prática. E o Juliano, né? É um viajante também, gosta de explorar esse mundo, principalmente para lazer e também para trazer ideias novas aqui para Farroupilha. Com certeza, com certeza. Claro, eu sou muito apegado à questão histórica, né? Por ser professor, historiador. E eu fiz algumas viagens. A mais marcante, sem sombra de dúvidas, foi o mochilão que eu fiz em 2017. Eu comecei em Belo Horizonte e terminei no Rio de Janeiro. E eu fui nas cidades históricas, cada dia um local diferente. Estrada Real. Passei por lá em Petrópolis também, mas não fiz um trecho dela, mas nem me detive nessa questão. Eu passei em BH, eu queria visitar alguns pontos, foi talvez o menos que eu aproveitei naquele dia, mas aí eu fui Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Petrópolis e Rio de Janeiro. E eu visitei pontos históricos. O que eu passei de igreja e capelas, que principalmente é muito forte, da arte barroca, muitas obras do Aleijadinho, esculpidas com a pedra sabão, todo aquele simbolismo, todo aquele peso.
Daí muitos vão dizer, tá, mas como assim igrejas e capelas? Porque tem uma diferença. Igreja é onde que tem a ordenação da mitra, tem um grupo da Igreja Católica que comanda. Presta atenção. E capela é aquilo que é uma, sei lá, a Ordem das Irmãs Carmelitas, um grupo à parte, não um grupo, vamos dizer assim, eclesiástico direto da igreja que comanda. Ambos são católicos, etc. E é muito legal, porque tu chega, a primeira igreja que eu entrei em Sabará, eu tinha estudado, mas eu não me dei por conta, e é muito massa. Eu entrava e tinha o chão de madeira, numeração 1, 2, 3, e um cantinho, um buraco. Aí eu fui lá, bem metido, nem podia mexer, eu levantei, olhei, aí tava vago e tal, daí do outro lado da rua um cemitério, daí eu perguntei pro guia lá, disse, eu não tô conseguindo associar isso. O que significa isso? Os mortos eram enterrados dentro da capela. Olha só. E quem tinha o poder aquisitivo maior era mais próximo do altar, porque eles acreditavam que conforme mais próximo do altar, mais fácil ia chegar ao céu. Então tu pega muitas igrejas repletas de ouro, prata. Ai, como é que eu não consigo me lembrar agora o nome da igreja? Nossa Senhora do Pilar, eu acho que é. Se eu me equivocar, eu peço escusas. Pesado assim, muito ouro lá. Então, sabe que eu estive há uns 2 anos atrás nessa região, assim, não fui em todos esses lugares que você foi. Mas foi para Ouro Preto? Fui para Ouro Preto. Ah, bom, lá não Ouro pode Preto, faltar. Mariana, Tiradentes ali, Inhotim. E assim, eu já fui para muitas igrejas no mundo, desde o Sudeste Asiático, Rússia, Fátima, enfim, igrejas da Europa. E aí tu pensa assim que nada mais vai te surpreender e vai te emocionar e vai te encher os olhos. E aí você entra em algumas igrejas, em muitas igrejas lá, e realmente, assim, é de encher os olhos e toda essa história e tudo que tá envolvido, assim, é um destino tão próximo, é tão barato e é tão fantástico, né? Daí vai me dizer qual lugar tu mais gostou. Ouro Preto. Ouro Preto é... Ouro Preto eu botei os pés lá quando eu cheguei de ônibus, porque daí também o mais legal dessa viagem foi o quê? Eu dormi em Airbnb e locação de ônibus, a pé e Uber. Ou táxi, no caso, mas então não fui de carro. Então eu fui com uma mochila e ia passando de um lugar para outro. E Ouro Preto eu voltei uns 300 anos da história. Então tu olha toda, exato. E, claro, é patrimônio cultural da Unesco, a Unesco reconheceu, mas eles souberam desenvolver não só preservar, mas como ganhar dinheiro, como gerar renda. Então, todo lugar, ou tinha uma padaria, ou tinha um restaurante, ou tinha uma oficina de artesanato, ou tinha uma camisa, tinha elementos que ajudassem nisso. E é fantástico porque daí cada lugar que tu passa... Nós temos isso aqui, né? Se tu vai ver claro que nós temos diversas propriedades. Salvo essas diferenças, mas assim, também, né? Mas nós temos aqui, vamos pegar o exemplo, o Museu Casa de Pedra, construção. Foi feito um reboco e colocado, mas como é que é a estrutura? A pedra, uma argila, outra pedra. Ou seja, uma técnica de quantos anos atrás que está lá de pé. Então nós temos essa história que colabora, que ajuda, né? Para mostrar. Mas tem que querer mostrar. É isso que eu bato nessa tecla. Então enche os olhos, não tem como dizer... e eu todo mundo fala do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro... sim, é uma cidade muito linda. E eu não fui no Cristo Redentor, eu não fui no Pão de Açúcar. Eu fui em 2 pontos só, porque foi bem breve. Maracanã, também sou apaixonado por futebol, então tinha que passar num templo sagrado do futebol. E por fim, que eu queria muito, muito, o antigo Palácio do Catete, sede do governo, onde o Getúlio Vargas se matou, que então foi até a construção de Brasília, a capital da República, ali que passou grande parte do desfecho político histórico da década de 20. A história acontecendo, imagina, né? Acontecendo, então, passando por lá, visitando os cômodos, olhando, muitas coisas que tu via num livro de história, tu tá vendo, então é fenomenal. Então, e também em 2018 eu participei de um congresso Ibero-Americano da Sociedade Civil, onde que, além de, como ouvinte, fui painelista de um fórum. Falei sobre juventude política, né, através de um curso que na época eu fazia. Nós também tivemos 1 ou 2 dias de folga desse curso, desse fórum,
E aí a gente acabou circulando por Lima. Lima, no Peru, não sei se tu chegou aí. Já conheço, assim. Que muitas vezes as pessoas vão pro Peru e associam. Vão pro Peru vai só a Cusco, Machu Picchu. Mas Lima é fantástico. Eu pretendo ir a Cusco, Machu Picchu. É um sonho meu para se realizar. Mas em Lima, a Plaza del Amor, a vista pro Pacífico, a Huaca Puliana, que é aquelas pirâmides. Larimar, tem um shopping famoso lá. Lamar, e aí tu entra questões, curiosidades. Por exemplo, Lima não chove. Ele se mantém com a água que vem da montanha, porque é muito seco. As montanhas ajudam a abastecer. E é esse Huaca Puliana, que é uma espécie de uma pirâmide. Se tu for, não sei se tu chegou aí nesse... Não me recordo, assim. Depois eu vou te mostrar uma foto. Tu vai... É tipo uma pirâmide e tu vai lá, tu vê que é barro, é argila. Não é pedra que nem lá no Egito. Sim. Então tu vê aquilo, daí tu olha, tem vestígios arqueológicos, então tá no alto e aquilo se mantém das civilizações que passaram. Então para mim é fantástico. O Peru realmente, a culinária do Peru é riquíssima, a história, o povo, né, o artesanato, né, então... A diferença cultural, o choque que tu tens, então é muito bom viajar. Eu faz um tempinho que não faço uma viagem longa, mas quero o ano que vem, esse ano não tá nos planos, no roteiro, mas sim dar uma saída para conhecer algo novo, vivenciar. É o que a gente leva dessa vida, né? Claro, as experiências. E queria te agradecer, Juliano, pela conversa. E queria dizer que as portas aqui estão sempre abertas, né? Pra gente falar tanto das suas experiências de viagens, como do turismo, que eu acho tão importante, né? E é tão importante. É importante. E te agradecer. Imagina, eu só que tenho que te agradecer a ti, Aline, a toda a equipe da TV Cidade pela oportunidade de estar aqui contigo conversando. Passou esses minutos voando e teria horas e horas para falar, que são muitas coisas. Eu também quero me colocar à disposição da ti, de todas as pessoas que nos acompanham. Querem trocar uma ideia, querem sugerir, querem opinar. Estamos à disposição, abertos ao diálogo para desenvolver coisas para a cidade. Para somar. Para somar. Quem ganha é a cidade. Consequentemente, ganhando a cidade, todos nós ganhamos. E como é bonito a gente ter a nossa cidade nos noticiários e manchetes, que somos referência, que temos pontos turísticos, orgulho, que temos coisas. É isso que a gente quer. Que a nossa cidade seja destaque. E nós temos. Basta querer e valorizar o que tem. Obrigada, Juliano. E muito obrigada a todos.